dia, amigos, bem-vindos ao programa Débora Histórica do dia 12 de outubro de 2023, Dia das Crianças, para falarmos sobre cultura, conhecimento e na arte, a música, o poema, exposições, teatro, cinema, shows, na nossa agenda cultural e as entrevistas todas as quintas-feiras a partir das 6 horas da manhã. O motivo deste programa é resgatar e preservar as nossas origens, memórias e histórias, por isso as entrevistas, as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através das pesquisas e as entrevistas. Inscreva-se no canal para receber os programas, participe, colabora e compartilhe, dê um joinha também, tá? Eu conto com você. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Continuando com a história da região do Butantã, e como eu repito para quem está começando a assistir, o Butantã é uma região com 5 distritos: Butantã, Vila Sônia, Morumbi, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Nós vamos falar um pouco mais do distrito do Butantã até que acabe, né, a história dos livros Butantã e Suas Veredas, que é um guia cultural e turístico da região, escrito por Maria José da Silva. Maria José Silva, querido, em 1999, que me presenteou. E o livro Butantã, um bairro em movimento, Memória, Vida, Transformação, primeira edição, em 2013. Tudo isso, tudo o que diz a respeito à nossa região nos deve interessar e eu estou aqui para isso, para mostrar essa história. E, inclusive, eu também tenho muitas pesquisas fora esse livro, tá? Que eu estou arrumando para poder contar para vocês. Bom, o tema de hoje é a entrevista que eu fiz com Francisco Paulo, que ele tem um comércio justamente na Avenida Vital Brasil, e ele nasceu aqui na região do Butantã, nessa região, né, da Vital Brasil, e ele está contando a história da família dele, da empresa de elétrica, a loja de elétrica dele, contando a vida dele, como que foi aqui na região. Então, eu estou bem aberta a várias entrevistas, tá? Então, vamos assistir essa entrevista, fazer comentários. Quem conhece, é muito legal comentar aí, tá? E compartilhem também essa entrevista muito bacana. Esse é o senhor João Teodoro, e ele vai contar para nós. Eu achei no livro que eu estou contando... Então vamos corrigir, Débora. Eu sou o Francisco Paulo, sobrinho do senhor João Teodoro, filho do seu Manuel Teodoro. Então vamos corrigir isso. Eu achei essa história no livro Butantã, um bairro em movimento, do qual eu estou contando, eu estou lendo, né, essa história no programa, para que as pessoas possam ter um pouco mais de conhecimento da nossa rica região do Butantã. Então, eu sempre falo, porque a gente fala de região do Butantã, e eu estou começando realmente pelo Butantã, porque tem várias histórias. O Butantã é uma região com 5 distritos, subdistritos, né, com 5 distritos, que é o Butantã, Morumbi, Vila Sônia, Rio Pequeno e Raposo Tavares. Eu, por enquanto, estou focada ainda no Butantã, que é o começo daqui, né? O Butantã era uma fazenda que depois virou sítios, e aí os sítios foram sendo loteados, né? Assim como o Morumbi foi sendo loteado e se transformou em bairro, em distrito, né? Então, assim, estou caçando, né, as pessoas, assim, para que elas possam contar, cada um, a sua história, a história dos seus avós, a história dos seus pais. Então, vamos começar com esse moço aqui, que mora há muitos anos no Butantã, né, na região aqui,
Então, fala um pouco de você, seu nome, onde você nasceu e sua data de nascimento e sua idade, por favor. Tá, então, em primeiro lugar, como você já me chamou de moço, eu vou me recusar a dar a minha idade, para ficar o moço mesmo, tá certo? Tá. Não, meu nome é Francisco Paulo Borges. Eu sou, na verdade, neto do senhor Manuel Teodoro dos Santos, né, que é o patriarca aqui, que foi o que iniciou a história toda da família aqui no Butantã, e sobrinho do senhor João Teodoro. Tenho 64 anos, tá certo? Moço Moro no ainda. Butantã, Ainda é moço. moro no Butantã desde que nasci, tá certo? Meu avô foi casado com uma italiana que era, na verdade, a família dela que detinha, né, a família toda, a propriedade da chácara do Morumbi, tá certo? Certo. E o meu avô casou-se com ela e virou corretor, né, e revendedor de vinho. Ele era um vendedor de vinhos. Aí ele resolveu que não queria mais trabalhar na fazenda, né, como a minha avó e todos os irmãos dela, os parentes, os meus tios-avós. E eles trocaram o pedaço que eles tinham da chácara, né, do Morumbi por essa esquina aqui na Vital Brasil, no início do Butantã, onde praticamente não tinha nada. O meu avô me contava, era uma estrada de terra ainda, tudo mais, né? Essa gleba que nós estamos aqui, bem no encontro entre a Francisco Morato, a Lineu de Paula e tudo mais, essa área era muito grande. Eles tinham, se eu não me engano, acho que eram próximo de 3.000 metros quadrados, que foi trocado pela chácara. Certo. E aí eles construíram uma casa, construíram um armazém, né? E o meu avô continuava como revendedor de uma cerveja chamada Guanabara, por isso o apelido dele de Guanabara, que veio se tornar a Brahma, né? Depois, no futuro. Aí, com esses recursos, eles construíram a casa, ele abriu o que se chamava aqui né, o início da João Teodoro, né, mas que se chamava Casa Santos, onde eles vendiam ferragens e louças. Trabalhava a família toda, meu tio, minha mãe, minhas tias todas, né? E depois, ao longo do tempo, eles resolveram ir mudando as ferragens, né? Deixou as louças, e depois ficaram só com ferragens, e depois transformou em loja de material elétrico, né? Isso, nessa época toda das ferragens de louças, eu nasci, tá certo? Durante esse período. E, por incrível que pareça, a casa deles era aqui, do lado da loja da Vital Brasil, onde hoje tem um prédio que eles construíram, prédio de 3 andares, que era para a mudança da loja, onde ela está hoje. E se mudaram para o NVDC, tá certo? Numa outra casa que eles construíram lá. Eu, propriamente dito, nasci aqui, né, na Vital Brasil, no número 62, tá certo? Me criei aqui até os 7 anos, quando fui morar com ele junto ao meu avô, tudo numa outra casa que tinha nos fundos, para a construção desse prédio. E, né, aos 13 anos de idade, comecei a trabalhar na elétrica João Teodoro, tá certo? Meu pai faleceu, eu era rimo de família, tinha mais um irmão pequeno e mais 4 irmãs mulheres também, né? E naquela época, trabalho para as mulheres era difícil. Sim. Então, foi por isso do meu registro e o início do meu trabalho aqui. E estou até hoje, quer dizer, tem 51 anos. Nunca trabalhou em outra empresa? Não. Comecei aqui, me aposentei aqui, e me tornei, desde 2007, o único proprietário.
porque com o falecimento do meu tio ficou o irmão, o filho dele, o Arnaldo, a minha prima Vera e a tia como herdeiros. E aí, em 2007, eles resolveram que o meu primo resolveu se aposentar, fazer outros trabalhos e tudo mais, e a elétrica acabou ficando comigo. E está até hoje, e eu aqui lutando. Certo. Né, é um retrospectozinho assim pequeno antes de qualquer coisa, e sinto muito em dizer, apesar das raízes, provavelmente acabe na minha gestão, porque minha filha não teve interesse, ela já é formada em jornalismo, já está fazendo uma segunda faculdade de nutrição, não tem nada a ver com comércio, não tem nada a ver com isso. Então, provavelmente, se eu não vender, tá certo, acaba nas minhas mãos. Mas você é novo ainda. Desde 47, o registro em 49, quer dizer, quase não, né? Da abertura, 74 anos, né? Do registro, 71, 72. Sei. Mas você é novo ainda, pode ainda tem mais uns 10 anos ainda para trabalhar, se você quiser. Se bem que eu sou a favor de você não trabalhar mais e passear, vai passear em Portugal, sabe, em outros lugares, né? Vai visitar a terra dos seus ancestrais, né? Essa seria a ideia, né? Mas ainda precisa ajeitar algumas coisinhas, não digo para Portugal, mas aproveitar. Porque eu ouço das pessoas, não, mas aí você ainda é jovem e tudo mais. Mas eles esquecem que eu comecei com 13, né? Eu não comecei com 20 e pouco. Exato, né? exato. Então, não é, né? As condições hoje de comércio e tudo mais, ainda mais de comércio de loja, de porta aberta, é bem complicado. E, na minha opinião, mais alguns anos ele tende a desaparecer. Né? Isso é. Me fala uma coisa, seu pai veio para cá por quê? Que ano meu avô veio para cá? Que ano, você lembra? Meu avô, né? Ele veio... Isso. Do que contam, né, do que o meu tio falou e tudo mais, o meu avô veio em função da Guerra Civil de Portugal. Tá. E aí, que ano que ele veio? Então, isso é que foi em 1911, se eu não me engano, 12. 1911, mais ou menos isso. Em função, né, até mesmo da guerra, da Primeira Guerra Mundial e das consequências e tudo mais. E ele veio com quantos anos para cá? Ele veio novinho? Ele já veio com mais de 20? Olha, 72... Ele era, se eu não me engano, eu acho que ele veio com 18 ou 20 anos mesmo. Não, você tem razão, acho que foi isso mesmo. Certo. E aí ele conheceu a sua avó aqui? Aqui já. Ela a descendência dela era italiana. Sim. Tá certo? Então, ela veio junto com os imigrantes, um pouco antes e tudo mais. Quer dizer, a família dela, né, a família Tramontano veio antes. Tramontano, Isso, ela acho que veio pequenininha para cá. Então ela é italiana, ela era italiana. Não, ela é italiana. Tá. E aí o seu pai nasceu aqui? Não, então, aí é isso que o meu, na verdade, dos Teodoros é meu tio, né, junto à minha mãe. A ligação direta de família do meu avô com essa minha avó italiana é a minha mãe, tá certo? E o irmão dela é o João Teodoro. Tá. O meu pai conheceu, casou-se com a minha mãe. O meu pai é natural de Minas. Tá. Então, vamos dizer assim, o lado da família do meu pai não tem nada a ver com essa história do Butantã e tudo mais. Tá. Seria a história do seu avô. A ligação é que ele foi casado com a filha do meu tio, tá certo? Certo.
perdão, do meu avô. Seu avô, certo. Ok. E, né, em termos de história mesmo, é aquilo até que foi contado naquele livro, né, quando participei da formação desse livro do Butantan, né, que foi Sim. patrocinado pela Odebrecht e tudo mais, foi aí que iniciou-se todo o processo do meu avô, voltando nele aqui na Vital Brasil. E ele contava, olha, tinha essa Casa Santos, que era dele, Uhum. tinha o depósito Tamoio, tá certo, do seu Antônio, e lá no finalzinho da Vital, no começo da Corifeu, era a Casa Albano, tá Ah, tá. certo? Existe até hoje, né? Então, a Casa Albano não, né? Há muito tempo ela fechou, deu origem ao fórum que está lá, né? Fórum do Butantã. A casa, O fórum foi construído onde era a Casa Albano. nossa, eu lembro, mas não faz tanto tempo assim, né? Não, não, Faz uns 10 anos eu mais. acho que é uma coisa de uns 30 anos, talvez, né? Nossa, Casa faz Albano, é. tempo que a gente não. Aí o depósito Tamoio, que infelizmente o ano passado encerrou as atividades também, né? O senhor Antônio, Sei. porque ele, claro, ele era da faixa de idade do meu tio. Tanto é que o meu tio, antes de ele montar a loja aqui junto com o meu avô, ele foi funcionário do Depósito Tamoio. O Sei. Depósito Tamoio, se eu não me engano, é 2 anos e pouco mais antigo do que Uhum, a elétrica, né? Na época, Casa Santos. uhum. E a história disso, do Butantã era isso, só tinha esses 3 comércios, aí começaram as casas, era passagem, né, para Raposo, a única ligação que tinha com o Paraná era Raposo, não existia Francisco Morato e nem, né, consequentemente, a BR-116. Mas existia a paineira, né? Tinha Paineira, que desculpa, né? Eu falei isso, não sei nem não lembro mais se está retratado no livro, né? Mas o meu tio dizia que o meu avô falava que essa paineira não era tão centenária como quiseram crer, né? Está escrito assim. Porque ele viu o nascimento da paineira e tudo mais dessa época. Lógico, tem bastante tempo e tudo mais, né? E Uhum. aí, não sei se vocês lembram, aqui na Valdemar Ferreira, onde fizeram esse túnel, existia uma outra paineira, Hum. mais nova e tudo mais, né? Essa, o meu tio falava, ó, essa daqui quem plantou fui eu, então não tem nada de centenário, porque eu também não sou centenário ainda. Ah, não, que eu Mas aquele, lembro da paineira grandona, né? Aquela que. essa é aquela lá a gente chamava ela de freio de caminhão, porque quando abriram a Francisco Morato, os caminhões passavam por aqui, da BR-116, com certeza toda semana tinha um que parava lá porque perdia os freios nessa descida, né? Se É, não fosse ela, os estragos iam ser grandes, é né? verdade, é verdade. Eu ouvi falar disso também. Mas né, falavam em 400 anos da Paineira, mas não tinha isso tudo, não. Não, não sabemos, né? Se ninguém registrou os anéis dela, a quantidade de anéis dela, não dá para saber. Mas o meu avô falava que ela era pequena, que ela, né, não era tão grande, que teve épocas que podaram ela e tudo mais, né? Não, mas eu lembro Teria que que ela ter era bem sido grande. teria que ter sido feito um estudo, né? Hoje, acho que até te retirando parte dela e tudo mais, para provar mais ou menos a idade. Mas ele fala, 400 anos não tem, não. Eu vou buscar, sabia? Eu vou buscar, eu sou muito curiosa. E deixa eu te falar uma coisa, esse sítio de vinho que o seu, quem que tinha o sítio de vinho? A família da minha avó, da Sim, montanha. esse vinho que tinha era o mesmo vinho que o John Hood plantou aqui, porque aqui no Morumbi era uma fazenda de chá, mas ele plantou vinho também. Não, Vinho. eu não sei te dizer, eu não tenho essa informação. Eu Ah, sei que lá que chamavam, né, a Fazenda do Morumbi, onde a minha avó morou e tudo mais, lá existiam, né? Eles faziam isso e tudo mais. Mas eu não, a informação que eu tenho
é que era aquilo lá, né, para consumo, não era algo, por exemplo, para venda externa, a não ser na Redondeza ou nas adegas, não era uma vinícola, tá Ah, certo? tá. E provavelmente vendiam, né, as uvas para alguém que pudesse processar. Ah, tá. Lá eu informação que tinha vinícola, não. Uhum, tá. Porque lá eu estou buscando a história também, bem recente aqui, bem recente não, bem antiga, o início, né, do Morumbi, que está bem confuso a história, né? Então eu estou buscando lá também, e a fazenda que era aqui, que era a fazenda dos Matarazos aqui no Butantã, né? Mas era mais próxima, né? Porque a fazenda do Morumbi mesmo fica lá depois do palácio, né? Sim, sim, lá naquela, fica naquela área lá da Casa da Fazenda, né? Essa que você está se referindo, que você está buscando, aonde é que era? Era antes? É a fazenda toda do Morumbi mesmo, né? Ah, quer dizer, deveria ser uma gleba muito grande, né? Que Era, depois acho que foram loteando, né? foi loteando, várias pessoas famosas até moraram lá, o presidente, um dos primeiros presidentes, que eu não lembro o nome dele, morou lá antes do John Hood até, né, vir para o Brasil para fazer a plantação de chá, e depois que ele fez de vinho. Então, só que eu estou buscando a raiz dessa história, e eu estou buscando a raiz da história do Butantã também, porque eu não estou conseguindo achar os documentos da Fazenda Matarazzo, e também os Matarazos não estão colaborando com isso, né? Porque tem gente viva aí do Matarazzo, e eles não estão colaborando. Vou tentar de novo, né? Você, no caso do Butantã aqui, você teve contato com o seu Antônio do Tamoio ou não? Não, ele está vivo? O seu Antônio, o filho, está, tá Você tem certo? contato com ele? Ah, olha, o telefone que eu tinha dele era lá do depósito mesmo, né? Do Tamoio. Sei. Mas muitas vezes, eu não sei se você conhece ali o pessoal do Padrão e Ah, mesmo da Padaria Estrela, eles ainda têm encontro com o seu Antônio lá, o ah, seu Toninho, a gente chama de Toninho, porque Antônio chamava-se o pai dele. Eu ah, digo isso porque pela idade do seu Antônio e do próprio pai dele, quer dizer, se ele transmitiu alguma coisa, o Toninho tem muitas informações sobre o Butantã mesmo. eu vou fazer uma entrevista com o moço. Eu chamo todo mundo de moço porque vocês têm a minha idade, mais ou menos. E eu vou fazer uma entrevista com ele, com a Padaria Estrela, a Estrela do Butantã, né? Também, que está no livro. Então, eu vou pegar todas as pessoas do livro e vou tentar fazer, inclusive o barbeiro que estava aí, eu não sei se ele tem descendentes, né? Se ele tem filhos. Porque o pessoal da Estrela é de 64, eu acho, que eles Sei. que inauguraram Uhum. a padaria, né? E então foi essa época que eles podem talvez retratar o Butantã. Agora, como eu lhe falei, o seu Antônio, pai do Toninho, é da época lá do meu tio. Sim, Então nós estamos falando da época de 50, você está entendendo? E o é, pai dele, que tinha muito mais idade, ele deve ter até mais informações, porque acho que o pai do Toninho era mais velho, acho que era mais velho até do que meu avô. tá. Eu vou, se você puder Tem depois mais. passar o contato dele, do Toninho, eu agradeço, porque aí eu falo com ele. Eu vou tentar, porque o contato que eu tenho é da empresa, mas já não existe mais. Mas esse pessoal que eu te falei, lá da Estrela, ou mesmo ali da Pé das Belas Artes e do Padrão, né, do Uhum, supermercado, eles têm contato com o Toninho, tá certo? sei. Porque eles tomam café de manhã todo dia na Estrela, na época do depósito aberto. Isso é recente. Ai, que legal. Eu posso fazer até uma reunião com todos juntos, fazer um bate. Eu acho que você, como você vai ter com o pessoal da Estrela,
Eles provavelmente têm particular, porque eles eram muito mais amigos particulares do que, é lógico que eu conhecia tudo mais, né? Me dava sempre, eu cumprimentava tudo, mas eu não tinha ligação particular com ele, como eles tinham. Sim, que tem pessoas que são mais assim, tímidas, né? Talvez tenha sido esse seu. Eu acho que é o que você falou mesmo, não tinha tempo, você sempre corre, você está entendendo? Eles não, eles estavam ali um de frente para o outro e tudo mais, então tinha um contato mais próximo, mas não era por timidez, não era por nada, era a oportunidade mesmo. Então, que antigamente a família era mais patriarcal, né? As mulheres ficavam em casa, cuidavam dos filhos, poucas trabalhavam, então os homens trabalhavam muito. Então, realmente, era difícil, ainda mais quem tinha comércio, trabalhava das 7 às 7, né? Trabalhava muito, fazia compras e lidar com o empregado. O contato que eu me lembro, Débora, na verdade, deles e tudo mais, era a missa de domingo. A missa, Né? Então era o encontro, as conversas e tudo mais, era isso. Até eu ainda frequento. Oi? Na Nossa Senhora dos Pobres era a missa? Eu sou frequentador, né, assíduo das missas de domingo e tudo mais. E, por exemplo, mesmo esse pessoal mais antigo também não conseguia mais acompanhar a missa de domingo e tudo mais, e foi deixando, né? O seu Toninho mesmo, eu encontrei várias vezes recente com ele lá na igreja, muitas vezes. Certo? Então, contato até tem, mas não é aquilo do dia a dia, não é mais, né? Porque cada um corre para um lado. Infelizmente, essa cidade aqui é louca para isso, né? Ela é. Como eu vou falar... Eu vou te confessar, as pessoas que têm a impressão que comércio é fácil de cuidar, não é não. São 6 dias trabalha de sábado até meio-dia, são 10, 11 horas por dia durante a semana e tudo mais, né? Porque, não, pensa que é ter comércio e deixar na mão de terceiros. Não é bem assim, a coisa não funciona assim. Não dá, senão não funciona. E aí, que escola você estudou? Fala um pouco mais assim de você, as coisas que você lembra de infância, se você tinha tempo de brincar, porque começar a trabalhar aos 13 anos é fogo, né? Tive a infância de final de semana e tudo mais, porque, bom, eu morava no Butantã, eu comecei a estudar aqui na escola de demonstração da USP, né, que existia, né, que é o atual, ainda continua até hoje. Isso com 7 anos, aí quando meu pai faleceu, eu fui estudar no Colégio Previdência, né? Você pode ir um pouquinho mais para trás para ver teu rosto? Isso, pronto. Fui estudar à noite no Colégio do Previdência, justamente para poder trabalhar. Fiz ali o ginasial, o colegial. Depois prestei vestibular para economia aqui na USP, entrei, fiz o curso também noturno, né? A minha vida foi essa, na verdade, né? Então, sempre estudando à noite, trabalhando durante o dia. E foi isso quer dizer, me formei, claro, e aí a dedicação foi realmente à loja, né? Ao meu trabalho na loja, mesmo porque durante todo esse período eu me tornei gerente dela, mas não era proprietário. Isso só veio acontecer mesmo em 2007. Tá certo? Isso, você está falando até no livro. Você é muito organizado, né? Porque eu estou vendo aí atrás de você as pastas muito bem organizadas. Eu sou secretária de formação, né? Então, organização é comigo mesma, né? E sempre foi assim? E mesmo sendo assim, a gente se perde, viu? É tanta coisa que se perde. Na verdade, você tem que ter um caderno, alguma coisa assim, ou no computador, tudo aquilo escrito, tudo que tem nas pastas, a numeração, tudo. É o índice, né? Você tem que ter isso, então, você está vendo, eu já não sou tanto, porque eu não tenho. É que eu sou exageradamente, né? Então tá bom. Eu sou bem exageradamente organizada. Então você não teve tempo de brincar na rua, jogar bola?
Não, isso sim, né? Final de semana e tudo mais, Uhum, até mesmo né, até um tempo, mas tudo teria que ser final de semana, né? Ou à noite não tinha como, você está uhum. entendendo? Não tinha como mesmo. Era realmente final de semana, sábado após o almoço, domingo. E isso foi durante um período. Depois, claro, eu me lembro que quando eu terminei a faculdade e tudo mais, nós voltamos a formar um grupo que jogava futebol às quinta-feira à noite, mas aquilo lá era mais festa do que jogo, você está entendendo? Sim, Na era para verdade, brincar mesmo, né? é para brincar de adulto e tomar cerveja depois. Você tá entendendo? É. E o casamento, você conheceu sua esposa onde? Tem quantos filhos? Então, né, eu conheci a minha esposa através de um colega comum, né, nesse tipo de coisa. Ah, vamos sair um sábado à noite e tudo mais, né? A conheci, ela era médica, ginecologista, não era aqui de São Paulo, a origem dela era de Sorocaba e tudo mais. E ela veio há 10 anos atrás, veio infelizmente a falecer por um câncer, né? Uhum, sei, que pena, né? Nova, né? Tive uma filha, né? Porque também nos casamos tarde, né? Pelo padrão do que as pessoas colocam. Sim. Essa Maria Paula, né? Essa menina hoje tem 26 anos, fez 26 anos, né? E Sim. como eu falei no início, é jornalista de formação, Uhum. mas resolveu que trabalha em editoração atualmente e tudo mais, mas mais para as coisas dela, né? Para o ganho dela, porque ela está fazendo uma segunda faculdade de nutrição. Ela é bem novinha. Ela ainda tem muita coisa pela frente. Sim, Mas, por exemplo, do comércio de material elétrico, com certeza ela é do quero, não né? tem chance de. E você não tem um sobrinho, alguma coisa assim que possa herdar? Mas, quer dizer, teriam dois sobrinhos, mas um é agrônomo, né, mexe com a área de reflorestamento, então não tem nada a ver com isso. O outro é administrador, mas é um administrador graduado, né, de Uhum. sistema de segurança informática e tudo mais. Nem que desse a loja de presentes para ele Ele ia gostaria. querer. Tá entendendo? É que é difícil, né? Porque é uma pena. Eu sempre falo, eu acho muito legal que, inclusive, você se formou, você não ficou atrás somente de um balcão vendendo materiais elétricos ou até aquela ferragens e louça, né? Você se formou, você foi buscar um maior conhecimento disso, né? Então, eu acho muito legal isso, mas, ao mesmo tempo, infelizmente, não tem os herdeiros disso, né? Os interessados. E foi até o que aconteceu aqui na Sociedade Amigos da Vila Sônia, porque tinha a Sociedade Amigos da Vila Sônia, e aí os filhos, foram nascendo os filhos, as pessoas que estavam, foram morrendo, e aqui ninguém sabe onde está a documentação, né, ou se sabe, não quer procurar, né, e aí morrem as coisas morrem. E eu sempre falo no meu programa, nós não devemos deixar morrer a nossa história, né? Por isso até que eu convidei você para fazer isso, para fazer essa entrevista além do livro, porque nós não podemos deixar morrer a nossa história, né? A história não só do Butantã, a história em geral, a história do mundo, tudo aquilo que nós tivemos no passado, os nossos antepassados, eles devem ser reconhecidos no futuro, né? Sim, não, esse é a minha visão, esse é o ideal. Mas a gente chega a uma conclusão, né, depois, por exemplo, no meu caso específico, que, infelizmente, as coisas não caminham dessa forma para todos, né? Cada um tem um ideal, nasce com um ideal de realização, do que fazer e tudo mais. E eu, entre aspas, é lógico que eu gostaria, né, de que continuasse, mas
Eu estou bem resignado com relação a, né, se for o caso, o final dessa história aqui foi muito rica, né? Quer dizer, o meu avô conseguiu criar, fazer os filhos, depois os filhos conseguiram nos criar e progredir e tudo mais, quer dizer, então, vamos dizer assim, tem uma bela história por trás disso. Não tá, vai encerrar por falta de continuidade, mas não por faliu, quebrou, aprontou, né, fez alguma coisa de forma errada. Não. Não, e você passou da pandemia, né? Sim, não. É lógico que as condições hoje não são as mesmas, e tudo conspirou para que ficasse cada vez mais difícil. E até mesmo, como eu falei, a própria evolução, a loja de porta aberta, de comércio, a tendência vai ser desaparecer. Vão ser poucas as atividades que ainda vão manter esse tipo de coisa. O resto tudo vai ser eletrônico, não tem jeito. Essa é a evolução mesmo. Ou os grandes, né? Aqueles que abocanham todo o mercado. Por exemplo, uma Leroy Merlin aqui, né? É elétrica, construção, hidráulica, é tudo. É verdade. Essa vai ser física. Tem até móveis, né? As demais não, a tendência realmente é desaparecer o pequeno comércio, ficar só o eletrônico mesmo. Existem até filmes dizendo sobre as grandes empresas abocanhando, né? Aliás, sabe o Daniel, aquele cantor? Sim. Tem uma música que ele fala sobre isso, que ele vivia num sítio, numa chácara, sei lá, acho que era num sítio, aí veio um grande fazendeiro e é uma música, né? Depois eu até te passo o nome por WhatsApp. E que forçadamente eles tiveram que vender, então ele tem saudade disso. É até muito bonita a música. E é o que está acontecendo aqui, na verdade, porque as grandes construtoras estão abocanhando as casas, então você não tem mais casas, né? O que está sendo é verticalizado mesmo, né? Que foi autorizado, a verticalização, estão tirando as casas, está tudo, assim, subindo muitos prédios e tirando tudo, tirando comércios antigos, tirando casas antigas. Isso é triste, porque aí as pessoas não têm a história daquele comércio. Olha, aqui morou. E eu vou te dar o exemplo. Eu não sei se você conhece aqui a Francisco Morato, a avenida. Sim. Não tem uma rua chamada Três Irmãos? Sim. Eu conto um pouco dessa história. A rua chama-se Três Irmãos porque era referência. Então, olha, você aí passava o ônibus, falava, onde fica tal lugar? Desce na Rua dos Três Irmãos, que eram 3 irmãos que moravam lá. E eu tenho até a foto, hoje é uma lanchonete na esquina, e eu tenho a foto da casa que até um deles pintou, a casa, que hoje na esquina é uma lanchonete. Então, existe essa história, porque existe a filha dele, né, que me deu isso, que me passou o quadro, muito bonito, e me passou essa história, porque é a casa dos 3 irmãos, então não era só 3 irmãos, tinha as irmãs também, mas antigamente o que mais se falava era de homens, né, era tudo patriarcal, né, na verdade era matriarcal, mas os homens apareciam mais, né, as mulheres... Quem mandava eram as mulheres. Se você for olhar na Bíblia, desde Abraão, quem mandava era a mulher dele, né? E eu falava, não, você vai lá e você expulsa aquela escrava que teve o filho com você, que eu deixei, porque ela está me apurrinhando. E ele foi lá e fez, né? Então, a mulher sempre falou, deu conselhos para o homem, porque a mulher é mais amor, né? Nesse caso, eu acho que não, né? O homem é mais razão, a mulher é mais coração. Mas, nesse caso, eu não sou de acordo com essa história, né? Mas tudo bem, eu tenho outra visão. Com relação a essa evolução desses prédios todos aqui e tudo mais,
Eu vejo assim, né? É inevitável também, né? Já que a prefeitura modifica as leis, permite determinadas coisas, e eles, né, são empreendedores, eles vão atrás do que dá lucro apenas, não estariam preocupados com isso que você está falando. É. Eu só diria é que eles estão concentrando muito aonde é o início do Butantã. Então, Uhum. isso que você falou, eles estão destruindo a história, porque o Butantã começou ao redor da Vital Brasil, Sim. né? E foi se expandindo. Eles vieram justamente em termos históricos que você está falando, nesse local. Uhum. Poderia ser mais espaçado, mais, né, Sim, mas com para alguns prédios dentro. aqui, outros mais para o interior, outros, mas não, né? O que eles fazem? A lei diz próximo do metrô, Metrô. próximo dos terminais. E aí, como isso foi construído no, né, onde nasce, né, os bairros ou aquela região, não tem jeito, vai destruir em todos os lugares que quiser, tá É, certo? Porque não tem como. Né? é. É uma pena, como você está falando, tudo mais. Poderia preservar determinadas coisas, incorporar, mas não, eu vejo aqui do lado de cima, né, do lado indo sentido, do lado direito, indo sentido bairro centro, Sei. todas as ruas que tinham aqui praticamente já desapareceram, é só prédio. É, exato. Tinha oficinas mecânicas, tinha um monte de coisa. Né? Só falta agora eles pegarem a padaria Estrela, porque é uma esquina, né? E pegarem as outras casas, que inclusive tem casas lá, e do outro lado tem ainda uns comércios, casas antigas. A tendência vai ser descer É, para aquele quarteirão do é, lado direito. Eles fizeram do lado esquerdo, agora a tendência é do lado direito. Não, quer dizer, exatamente. sentido cidade do lado direito, agora a tendência é do lado esquerdo mesmo. Mas sabe o que é importante? Não deixar morrer a história fotografando, escrevendo, fazendo filmes, porque hoje tem condições. Na época do seu avô, não tinha tanta condição assim, né? E é o que nós falamos, eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e não tinha tempo para nada. Então hoje a gente tem tudo, né? Nós temos os jornalistas, nós temos os historiadores, nós temos muitas pessoas para fazer e nós mesmos podemos fazer a nossa história, né? A gente fazer fotografia, tá bom. Mas a tendência realmente é essa que você falou. É, daqui a pouco os carros tem carros voadores aí, como a gente via nos desenhos Jetsons, e a gente não tem a história anterior, só fica aquela lá, né? E não pode, a gente tem que preservar a nossa história, né? Eu Olha, vou ver o que eu tenho e eu te repasso para o seu trabalho aí. tá joia. Eu vou falar com o Paulo Henrique, que é da Estrela do Butantã, eu vou fazer uma. O Paulo é filho do Antônio, né, que a gente chamava de Bolinha, tá Sim, certo? Ele provavelmente tem o telefone lá do Toninho, o tá. filho do coisa. Mas eu, de qualquer forma, se eu conseguir, eu te passo também. Tá bom. Você é Tá bom? Francisco Paulo, né? Isso. É Francisco ou você chama de Paulo? Paulo? Não, Paulo. todo mundo Ah, conhece tá. como É Paulo. porque eu vi que você chama de Paulo. Então tá bom. Olha, Paulo, muitíssimo obrigada por essa disponibilidade. Assim, para mim, que gosto de contar essa coisa, essa história da nossa região, é muito importante que as pessoas concordem em fazer a entrevista, né? Que é como eu falo, nós não devemos deixar morrer a nossa história, tá? Eu estou muito emocionada por você ter aceitado, por você ter feito. Eu sou uma pessoa emocionada por você ter essa disponibilidade, essa disposição e essa alegria de contar a história da sua família, tá bom? Então, muito Foi obrigada. só um pedaço dela, porque a família é muito grande, mas fica como um início. Depois, qualquer coisa, a gente complementa. Olha, você fique à vontade de falar Tá para mim, bom? Débora, eu quero complementar. E aí, quando você tiver as fotos, eu posso ir com você em algum lugar, né, na sua loja, assim, aí você vai mostrando as fotos, né, eu escaneio e a gente vai falando sobre elas, tá? Me dá um tempinho que eu vou organizar isso. Assim. Tá bom. Então, Tá essa bom? entrevista vai sair no dia 12, é feriado, Dia das Crianças, Tá. tá Então bom? tá bom. Você me Olha, passa depois. tá. Muito obrigada. Um abração fraterno para você. Obrigado para você também. Até. Até. Tchau. Tchau.
Bom, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se vocês, como eu falei, se vocês o conhecerem, dão um alô para mim, tá? E aproveitem para conhecerem o roteiro histórico do Butantã. Nesse vídeo tem a apresentação que eu fiz na Associação Comercial Sudoeste e o link está na descrição do programa. Eu não vou pôr o programa exatamente aí, porque eu já coloquei, mas vocês assistam no YouTube, né? Dê um joinha lá para mim, tá bom? Nós voltamos já após a apresentação do estúdio Companhia Casa da Sogra. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadassogra.com.br. Vamos falar de arte? O programa Falando de Arte com Lenora Teles Pires traz ao público a arte em geral e sua história. Inscreva-se no canal, o link está na descrição do programa. E aprecie também o programa do dia 10 de outubro, tá? O link está na descrição do programa e esse programa está maravilhoso porque ela está contando a história dela, como ela começou a ser artista plástica, tá mostrando o primeiro quadro dela que está lindo, ok? Então espero vocês lá comentarem, dê um joinha. No momento musical, eu coloquei uma música que eu amo de paixão, ouço 1000 vezes, que chama La Belle de Jour, Girassol, com Alceu Valença. Eu amo demais. Tá aí o link na descrição do programa. A poesia de hoje, da minha amiga Marlene Vieira Pérez, minha professora da 6ª série, professora de português, é do livro Boca de Mulher. Então vamos lá. Gargalhada de filho 5. Do oceano ou do poço, gargalhada do filho se levanta e se expande no eco mais impressionante e belo das igrejas barrocas, abafada pelo manto austero de todos os santos, domina as feras, cega, acusa e perdoa os monstros durante a quaresma. E do mais íntimo aflora e se exala, boia selvagem e morna nas águas do exílio, e por cima de lágrimas e cacos poluídos, não perde a coragem a gargalhada do querido filho. É fogo competindo para salvar as brasas. É ciência incrível e simples como a luz antes do grito. Ressoa no escuro raio, estrelas, diabo a 4, a sacudir os sentidos que alivia. Nasceu é um menino. Religiosamente, há muitos anos, pasmo ao som desta gargalhada estranha a confundir meio mundo. Tão minha, nossa próxima mundana. Recado às Marias, condenadas e devassas, eu levanto a taça, brindo a primeira ou a última gargalhada de um filho. Espero que vocês também tenham gostado desse poema. Semana que vem tem mais. E nós voltamos já após a apresentação do ateliê Marlene Olim. Nós vamos para a nossa agenda cultural. Cidade das Abelhas, diversão é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição do programa ou pelos telefones 46140609, 94302-6580, entrega via Sedex ou Motobi. Eu gosto muito, e também a Conceição, que é sogra da minha filha,
comprou também e gostou muito, tá? Bom, o Parque Embu das Artes, a Cidade das Abelhas, é uma ótima opção para passear e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vai chegar um dinossauro na cidade que conta a história das abelhas do tempo Jurássico. É um Dilophosaurus venenífer, lagarto de 2 cristas que viveram juntamente com as abelhas há aproximadamente 208 milhões de anos, no período Jurássico. Ele lança um projétil de veneno, mas não o boneco que chegou agora, tá? Na Cidade das Abelhas. Esse lança água, tá ok? Então ele não lança. Aquele dinossauro lançava o veneno, tá ok? E ele também, além de espirrar a água, ele acende os olhos vermelhos, tá? Vamos ver o filminho aí? E aí, gente, leva as suas crianças lá na Cidade das Abelhas, que é um lugar não só de diversão, mas um lugar cultural também. As crianças com certeza vão gostar. Vejam o filminho aí e a gente volta já já. Vem comigo que eu vou te levar para conhecer um lugarzinho bem legal e perto de São Paulo. Esse lugar é a Cidade das Abelhas. Fica na cidade de Embu das Artes, localizado a cerca de 27 quilômetros da capital de São Paulo. É um parque temático com muita diversão para a criançada e que ainda conta com uma área de 100 mil metros quadrados de preservação. Aqui nesse parque, além de muita diversão e brincadeira, as criançadas irão aprender um pouquinho sobre a história das abelhas e como é fabricado o mel. Sem dúvida, um passeio bem divertido, barato e que vale a pena trazer a criançada para se divertir. E aí, me conta aqui nos comentários quem você levaria para conhecer a Cidade das Abelhas. No vidro, não pode bater no vidro. Vamos lá. Uma organização perfeita, uma limpeza. Não, peraí. Operárias, algumas dezenas de zangões e Olha só quanta abelha! Não bata no vidro. Olha só que legal! 3 a 5 mil ovos por dia. Caramba! Olha o urso. O urso gosta de mel, sabia? O urso gosta muito de mel. Limpeza, com milhares de abelhas. Bom, uma pesquisa na ortopedia do Hospital das Clínicas sobre diabetes, e durante o estudo você terá acesso a uma equipe médica com fisioterapeuta, educador físico e nutricionista. Os requisitos são homens e mulheres de 65 a 79 anos, diabéticos tipo 2, disponibilidade para treinar no Hospital das Clínicas, exercícios físicos 2 vezes por semana. Se você tem esse perfil, enviar mensagem de texto para 999987682, está aí na telinha, tá? Bom, até o dia 15/10, a exposição Foto Espectro do meu amiguinho Bruno Alabarce Matias. Tá muito boa a exposição dele. Na loja Rosa Cruz São Paulo, na rua Borges Lagoa, 1345. No dia 16/10, nós temos a Mostra Permanente de Cinema Italiano de 2023 no Cine Teatro Denói de Oliveira, com o filme Eu Não Sei. Como falei para vocês na semana passada, minha cachorra pegou o catálogo e comeu. E eu ainda não consegui o catálogo, mas eu vou conseguir, acho que a próxima semana, para falar para vocês o filme até dezembro. Então, quem quiser saber mais, é na rua Rui Barbosa, 323, do bairro do Bexiga. O telefone de lá é 3289-7477, tá aí. Só a capa, né, do roteiro, tá bom? Então, dia 17/10, 17 de outubro, será a abertura da exposição Diversidade de Lenora Teles Pires, que é inclusive a curadora da loja Rosa Cruz.
que vai até o dia 17/11, na própria Amorque de São Paulo, na Rua Borges Lagoa, 1345, fica na Vila Clementino. Então sai a exposição do Bruno, que é até dia 15, entra a exposição Diversidade da Lenora no dia 17. Eu vou lá na abertura, tá? Espero vocês lá. Dia 19/10 é a entrega dos certificados de participação da Feira da Saúde do Butantã, naquela 17ª feira que nós participamos, e vai ser na Distrital Sudoeste, mas esse eu só estou anunciando, mas esse convite é para os convidados, para os participantes da festa, ok? Da festa da feira, tá? No dia 22/10, das 11h30 às 15 horas, tradicional feijoada no Centro Esportivo e Cultural Taboão da Serra, na Rua Nestor dos Santos Lima, número 18. Informação 914471245. Eu estarei lá prestigiando meu amigo. No dia 28/10, oficina Corpo, Desenho, Espaço. O Instagram é @ninho.atelier, na Vila Mariana, São Paulo, das 14 às 17. Então, nessa oficina, o movimento é o caminho escolhido para olhar, pensar e criar imagens que se desenham no espaço e no caderno através do corpo. Vamos desenhar e pintar com e sem lápis e tinta sobre folha de papel e no papel tridimensional em que estamos imersos, o espaço. Começaremos com o exercício de abertura do corpo-mente para criar padrões diversos dos habituais através de técnicas como meditação e respiração guiadas. Posteriormente, eles entrarão no universo do movimento e do desenho cego. Quem irá ministrar é a minha amiga Cristina Elias, tá? No dia 28, como eu falei, das 14 às 17 horas. Vai ser no Ninho, NINHU Atelier, na Rua dos Jacintos 449, fica 10 minutos a pé do metrô Praça da Árvore. O investimento é R$130, vale a pena, porque vocês vão sentir uma coisa diferente, né? Vocês vão apreciar uma coisa diferente, tá? As inscrições são através do link da bio no Instagram, @ninho.atelier, ninho com U, tá? E do site www.ninhoatelier.com.br. O e-mail é contato@ninhoatelier.com.br e o telefone é 97796-2281. No dia 11 de novembro, a partir das 14 horas, festa da bateria Rolo Compressor da Unidos do Peruche, na Rua Samaritá, 1040, na Casa Verde. E daremos continuidade com nossa história da região e todas as coisas com a arte, agenda cultural para vocês, tá ok? Na próxima quinta-feira, que será dia 19. Então, um beijo grande para vocês, bom feriado, bom Dia das Crianças, aproveitem. Bom final de semana também. E eu espero aí vocês deem um joinha, assistam o meu programa, curtam, participem.